Sermão para o 14º domingo depois de Pentecostes. Tudo termina e termina brevemente. Se autem fenum agri quod hodie est et grassim clima mititur Deus sic vesti, quanto magis vos podice fidei. Se pois Deus veste assim uma erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. São Mateus 6,30. Eis que todos os bens da terra são como a erva do campo, que hoje floresce e é formosa, mas à tarde murcha e perde as flores, e no dia seguinte é lançada ao fogo. Foi isso que Deus ordenou pregasse o profeta Isaías, quando lhe disse: Vox dicentes, clama, et ixi qui clamavo, omnis caro fenum, et omnis gloria eius quasi flos agri. Clama, e eu disse que hei de clamar. Clama que toda a carne é feno, e que toda a sua glória é como a flor do campo. Por isso compara São Tiago os ricos deste mundo à flor da erva. No final de sua jornada pela vida, eles apodrecem juntamente com todas as suas riquezas e pompas. Glorietur autem frater humilis in exaltatione sua, dives autem in humilitate sua, quodem sicut flos feni transhibit. Exortus est enim sol cum ardore, et arefecit penum, et flos eius decidit, et decor vultus eius deperit. Ita et dives in itineribus suis marcesset. O rico, porque ele passará como a flor da erva. Porque assim como o sol rompeu ardente e a erva secou, e a flor caiu e perdeu a gala de seu aspecto, assim também o rico se desvanecerá em seus caminhos. Eles se desvanecem e são lançados ao fogo, como o rico glutão que fez esplêndida figura nessa vida, mas depois foi sepultado no inferno. Mortus est autem metives et sepultus est. Vamos então, ó queridos cristãos, cuidar da salvação de nossas almas e da aquisição de riquezas para a eternidade que nunca termina. Pois neste mundo tudo termina e muito em breve termina. Primeiro ponto. Tudo termina. Quando um dos grandes deste mundo estiver desfrutando plenamente das riquezas e honras que adquiriu, a morte chegará e lhe será dito: Dispone domui tue, quia morieris tu et non vives. Põe em ordem as coisas da tua casa, porque vais morrer e não viverás. Oh, que triste notícia! Deve então o homem infeliz dizer: adeus mundo, adeus vila, adeus gruta, adeus parentes, adeus amigos, adeus esportes, adeus bailes, adeus comédias, adeus banquetes, adeus honras. Tudo acabou para mim. Não há remédio. Seja sua vontade favorável ou contrária, deve ele tudo deixar. Porque em morrendo nada levará consigo, nem sua glória descerá com ele. De São Bernardo que a morte produz uma horrível separação da alma do corpo e de todas as coisas desta terra. Opus mortis horrendum divortium. Para os grandes deste mundo, que os mundanos consideram os mais afortunados dos mortais, o simples nome da morte é tão cheio de amargura que eles não querem nem mesmo ouvir sua menção,
pois toda a sua preocupação é encontrar paz em seus bens terrenos. Morte, diz o eclesiástico, quão amarga é a tua memória para um homem que tem paz no meio das suas riquezas. Mas quanto maior amargura causará a mesma morte quando de fato chegar para o infeliz que tão apegado está aos bens deste mundo. Toda separação produz dor. Portanto, quando pelo golpe da morte for a alma separada dos bens em que tanto fixara suas afeições, há de ser a dor excruciante. Foi isso que fez o rei Agag exclamar quando a notícia da aproximação da morte lhe foi anunciada. Assim me separa de tudo, amarga morte. A grande desdita dos mundanos é que quando estão a ponto de ser convocados para o julgamento, em vez de se esforçar para ajustar as contas da alma, dirigem toda a sua atenção para as coisas terrenas. No entanto, de São João Crisóstomo, o grande castigo que aguarda os pecadores por de Deus se esquecerem durante a vida é esquecerem-se de si mesmos na hora da morte. Ac anima diversione percutitur impius, ut moriens obliviscatur sui, qui vivens oblitus estei. Mas, por maior que seja o apego de um homem às coisas deste mundo, deve ele forçosamente abandoná-las com a morte. Nu entrou ele neste mundo, nu dele partirá. Nu de Jó saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá, para o seio da terra. Em uma palavra, aqueles que passaram a vida inteira metidos em azáfama, perderam o sono, a saúde e a alma entesourando riquezas e posses, não hão de levar nada consigo na hora da morte. Seus olhos se abrirão e de tudo que granjearam com tanto carinho, não encontrarão nada em suas mãos. Portanto, naquela noite de confusão, serão eles submersos em tempestade de dores e tristezas. O rico, quando dormir, nada levará consigo. Abrirá os olhos e nada achará. De noite o oprimirá a tempestade. Santo Antonino relata que Saladino, rei dos sarracenos, deu ordens na hora da morte para que o lençol de enrolar com que seria enterrado fosse levado antes dele para a sepultura. E uma pessoa haveria de gritar: de todos os seus bens, somente este Saladino levará consigo. Também relata o santo que um certo filósofo, falando de Alexandre o Grande após sua morte, disse: eis o homem que fez a terra tremer. A terra, como diz a Escritura, emudeceu diante dele. Agora está ele debaixo da terra. Eis o homem a quem o domínio do mundo inteiro não podia satisfazer. E agora bastam-lhe 4 palmos de terra. Qui terram heri conculcabat, hodie abea conculcatur, et qui heri non sufficiebat mundus, hodie sufficiunt 4 de terre. Santo Agostinho ou algum outro antigo escritor diz que, tendo ido ver o túmulo de César, exclamou: os príncipes te temiam, as cidades te adoravam, todos tremiam diante de ti. Para onde foi logo a tua magnificência? Ouve o que diz Davi: vi o ímpio sumamente exaltado e elevado como os cedros do Líbano. E passei daí a pouco e já não existia. Oh, quantos espetáculos como esses são vistos todos os dias do mundo. Um pecador nascido na humildade e na pobreza, eventualmente adquire riquezas e honras, despertando assim a inveja de todos.
Quando morre, todos dizem: fez deveras grande fortuna no mundo, mas agora está morto, e com a morte tudo acaba para ele. Não há coisa mais criminosa do que o avarento. Por que se ensoberbece a terra e a cinza? Essa é a linguagem que o Senhor dirige ao homem que se ensoberbece com honras e riquezas terrenas. Miserável criatura, diz ele, de onde vem tal orgulho? Se desfrutas de honras e riquezas, lembra-te de que és pó, porque tu és pó e em pó te has de tornar. Has de morrer, e após a morte, que vantagem obterás das honras e posses que agora te inflam o peito de orgulho? Vai de Santo Ambrósio, vai a um cemitério no qual encontrarás enterrados a ricos e pobres. Vê se logras discernir entre eles quem foi rico e quem foi pobre. Todos estão nus, e do mais rico entre eles não resta senão uns quantos ossos ressequidos. Respice sepulcra, dic mihi quis ibi dives, quis pauper sid. Como seria proveitosa a lembrança da morte para o homem que vive no mundo? Será levado ao sepulcro e estará vigilante entre a multidão dos mortos. Ao ver esses despojos, lembrar-se-ia da morte e de que um dia há de ser como eles. Despertar-se-ia, pois, do letargo mortal, no qual possivelmente subsiste em estado de condenação. Mas o infortúnio é que os mundanos não estão dispostos a pensar da morte até que chegue a hora em que devem partir desta terra para a eternidade. E, portanto, vivem apegados ao mundo como se nunca se houvessem de separar dele. Mas nossa vida é breve, e em breve há de terminar. Assim sendo, tudo deve terminar, e em breve chegará o fim. Segundo ponto: tudo termina brevemente. Muito bem sabem os homens e acreditam firmemente que morrerão. Mas imaginam que a morte está longe, como se nunca fosse chegar. No entanto, Jó nos diz que a vida do homem é curta. O homem nascido da mulher vive pouco tempo e é cheio de muitas misérias. Como uma flor nasce e logo é cortada. Nos dias de hoje, a saúde dos homens se encontra tão debilitada que, como observamos na prática, a maioria deles parte desta vida antes de alcançar os 70 anos de idade. E que é nossa vida de São Tiago, senão um vapor que uma rajada de vento, uma febre, um golpe de apoplexia, uma punção, um ataque ao peito faz desaparecer e então não se vê mais? O que é vossa vida? É um vapor que aparece por um instante. Vapor enim estis ad modicum parens de inceps exterminator. Nós todos vamos morrendo, disse a mulher de Tecoa a Davi, e corremos pela terra como águas que não voltam mais. Omnes morimur et quasiaque sumus, quae delabuntur in terram, quae non colliguntur. Pois disse ela a verdade. Assim como todos os rios e riachos correm para o mar e as águas que correm não voltam mais, nossos dias passam e nos aproximamos da morte. Passam eles e passam rapidamente. Os dias da minha vida de Jó foram mais velozes do que um correio. A morte vem ao nosso encontro e corre mais depressa do que um correio. De modo que a cada passo, a cada respiração, nos aproximamos de dia para dia da morte. São Jerônimo sentiu que ainda enquanto escrevia estava aproximando-se da morte.
E por isso disse: o que escrevo é tirado de minha vida. Quod scribo de mea vita tolitur. Digamos então com Jó, os anos se passaram, e com eles os prazeres, as honras, as pompas, todas as coisas deste mundo se foram, e só me resta o sepulcro. Em uma palavra, toda a glória dos trabalhos que realizamos neste mundo, a fim de granjear volumosa renda, sobranceiro caráter de valentia, aprendizado e gênio, há de terminar em sermos lançados em uma cova, tornando-nos assim pábulo de vermes. Dirá então, miserável mundano ao morrer: minha casa, meu jardim, meus móveis elegantes, meus quadros e custosas vestimentas, em pouco tempo já não me hão de pertencer, e a mim só me resta o sepulcro. Mas, por mais que o homem mundano se distraia com seus afazeres terrenos, efêmeros prazeres, por mais que nele se enrede, e São João Crisóstomo, que quando o temor da morte, que permeia todos os aspectos da vida presente, quando tal temor começa a invadir-lhe a alma, será ele compelido a refletir e preocupar-se seriamente com sua sorte após o término da vida. Compulsare animam incipit metus mortis, ignis instar presentes vitae omnia succedens, philosophari eam cogit, et futura solicitamente versari. Ai de mim, que na hora da morte abrir-se-ão os olhos dos cegos. Então, de fato, abrir-se-ão os olhos daqueles cegos mundanos que empregaram toda a sua vida na aquisição de bens terrenos e deram pouca atenção aos interesses da alma. Em todos eles verificar-se-á o que Cristo Jesus lhes disse, que a morte virá quando menos esperarem. Na hora que não cuidais, virá o Filho do Homem. Assim, para esses desditosos homens, chega a morte de Nopim. Portanto, como os amantes do mundo quase nunca são alertados de sua iminente dissolução, até que esteja ela muito próxima, devem eles, nos postrimos dias de vida, ajustar as contas da alma pelos 50 ou 60 anos que viveram nesta terra. Então hão de desejar mais um mês ou mais uma semana para acertar as contas ou tranquilizar a consciência. Mas buscarão a paz e não a haverá. O tempo que desejam lhes é recusado. O padre assistente lê a ordem divina de partir instantaneamente deste mundo. Profitiscere anima Christiani de hoc mundo. Parte, ó alma cristã, deste mundo. Quão perigosa a entrada dos mundanos na eternidade, morrendo como morrem em meio de tanta escuridão e confusão, em consequência da desordenada situação das contas de sua alma. Os juízos do Senhor são peso e balança. Pontus et statera justa Domini sunt. O tribunal de Deus, nobreza, dignidades e riquezas não tem peso. Duas coisas somente: nosso recipiente e as graças que Deus nos concedeu fazem subir ou descer a balança. Aqueles que forem considerados fiéis em corresponder às luzes e aos chamados que receberam, hão de ser recompensados. E aqueles que forem considerados infiéis hão de ser condenados. Nós não computamos as graças de Deus, mas o mesmo Senhor as computa. Ele as mede e sopesa, e quando as vê desprezadas até certo ponto, deixa a alma em seus pecados e a tira da vida nesse execrando estado. Porque
aquilo que o homem semear, isso também colherá. Dos trabalhos empreendidos para conquistar postos de honra e emolumento, para aquisição de propriedades e aplausos mundanos, nada colhemos na hora da morte. Tudo está perdido. Colhemos frutos de vida eterna somente das obras realizadas e das tribulações por Deus padecidas. Por isso nos exorta São Paulo a cuidar de nossos próprios negócios. Mas nós vos exortamos, ó irmãos, a ocupar-vos dos vossos negócios. Ora, de que negócio, pergunto eu, fala o apóstolo? Trata-se de aquisição de riquezas ou de um grande nome do mundo? Não. Fala ele do negócio da alma, do qual Cristo Jesus mesmo falou quando disse: negociai até eu voltar. Negócio para o qual o Senhor nos pôs cá na terra e cá nos mantém é salvar nossa alma e por meio de boas obras ganhar a vida eterna. Esse é o fim para o qual fomos criados. E por fim a vida eterna. Finem vero vitam aeternam. O assunto da alma é para nós não só o mais importante, mas também o principal e único. Pois se a alma for salva, tudo estará seguro. Porém, se a alma se perder, tudo estará perdido. Portanto, devemos, como diz a Escritura, lutar pela salvação de nossa alma e combater até a morte pela justiça, ou seja, pela observância da lei divina. Combate pela justiça para salvares tua vida. Peleja até a morte pela justiça, e Deus combaterá por ti contra os teus inimigos. Osque ad mortem agonizare pro justitia, et Deus expugnavit pro te inimicos tuos. O negócio que nosso Salvador nos recomenda, dizendo: negociai até que eu venha, é ter sempre diante dos olhos o dia em que Ele virá para pedir contas de toda a nossa vida. Todas as coisas neste mundo, aquisições, aplausos, encômios, honrarias, tudo, como já dissemos, há de acabar e muito em breve há de acabar. Praeter iterum figura huius mundi. Passa a figura deste mundo. A cena desta vida passa. Felizes aqueles que nesta cena agem bem e salvam a alma, preferindo os eternos interesses da alma a todos os interesses temporais do corpo. Qui amat animam suam perditem, et qui odit animam suam in hoc mundo, in vitam aeternam custodietem. Quem aborrece sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Os mundanos dizem: feliz o homem que amealha dinheiro, felizes os que adquirem a estima do mundo e desfrutam dos prazeres desta vida. Feliz aquele que ama a Deus e salva a sua alma. A salvação de sua alma foi o único favor que o rei David pediu a Deus. Unum petivi ad Domino hoc requiram, ut inhabitem in domo Domini omnibus diebus vitae me, et videam voluptatem Domini, et visitem templum eius. Uma só coisa peço ao Senhor, e esta solicito: é que habite eu na casa do Senhor todos os dias de minha vida, a fim de gozar da suavidade do Senhor e contemplar o seu templo. São Paulo disse que para adquirir a graça de Cristo Jesus, que contém a vida eterna, desprezou como esterco todos os bens mundanos. Verum tamen existimo omnia detrimentum esse, propter eminentiam scientiae Christi Iesu Domini mei, propter quem omnia detrimentum feci et arbitrorus stercora.
Tudo isto tenho por perda e as considero como esterco para ganhar a Cristo. Mas certos pais de família hão de dizer: não trabalho tanto por mim mesmo quanto por meus filhos, a quem desejo deixar em circunstâncias favoráveis. Mas eu respondo: se dissipardes os bens que possuís e deixardes vossos filhos na pobreza, agis erroneamente e cometeis pecado. Mas perdereis vossa alma para deixar confortáveis a vossos filhos? Se cairdes no inferno, porventura irão eles resgatar-vos de lá? Que necessidade! Ouvi o que disse Davi: Junior fui et senui, et non vidi justum de relictum, nec semeneius querens panem. Nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigando pão. Dedicai-vos ao serviço de Deus. Procedei com justiça. O Senhor há de prover as necessidades de vossos filhos. E salvareis vossa alma e acumulareis aquele eterno tesouro de felicidade que nunca jamais vos será tirado. Um tesouro diferente das posses terrenas que podem ser usurpadas por ladrões e que de certo perdereis com a morte. Este é o conselho que vos dá o Senhor. Thesaurizzate autem vobis thesaurus in cielo, ubi neque erugo neque tinia demolitur, et ubi fures non efodiu nec furantur. Tesourai para vós tesouros do céu, onde nem a ferrugem nem a traça os consomem, e onde os ladrões não os desenterram nem roubam. Conclusão: considerai a bela advertência que São Gregório dá a todos os que desejam viver bem e obter a vida eterna. Sit nobis in intentione eternitas, in uso temporalitas. Façamos que o fim de todas as nossas ações nesta vida seja a obtenção dos bens eternos, e utilizemos os bens temporais somente para preservar a vida pelo curto período que temos nesta terra. E continua o santo: sicut nulla est proportio inter eternitatem et nostre vitae tempus, ita nulla debet esse proportio inter eternitatis et huius vitae curas. Assim como não há proporção entre a eternidade e o tempo de nossa vida, assim não deve haver proporção entre o cuidado que devemos dedicar aos bens da eternidade, que desfrutaremos para sempre, e o cuidado que devotamos aos bens desta vida, que a morte logo nos há de arrebatar. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria Purissima, sine labile genari concepta, ora pro nobis. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Assim seja. Amém.